Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, está cobrando na Justiça os direitos autorais das músicas executadas no FIFA FanFest em 6 cidades sede da Copa do Mundo. O ECAD cobra os direitos autorais de artistas às prefeituras de 6 cidades sede da Copa do Mundo de 2014. Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Salvador, Natal e o Distrito Federal poderão ser responsabilizadas pela veiculação de músicas de artistas sem autorização. As músicas eram executadas nos eventos da FIFA FanFest, que recebia torcedores para assistirem aos Jogos do Mundial. Algumas prefeituras alegaram não ter responsabilidade no evento coordenado pela FIFA. Foi o caso da Prefeitura de Porto Alegre, que, segundo a primeira instância do Estado, já se manifestou sobre o pedido e entendeu que o município apenas cedeu o espaço público para o evento. Para a Procuradoria-Geral de Porto Alegre, os artistas já foram pagos pela obra e uma eventual condenação deverá recair sobre a FIFA, o município e também a emissora responsável por transmitir os jogos. No Distrito Federal, a Justiça condenou o governo local a pagar R$ 78 mil pelo uso das músicas na FanFest. Em Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba e Rio de Janeiro, os direitos autorais foram pagos. A empresa contratada pela FIFA em São Paulo já pagou o montante ao ECAD. Salvador e Natal afirmaram que ainda não tinham sido notificadas. A Prefeitura da capital baiana afirma que a responsabilidade é da FIFA e a Prefeitura de Natal disse que, quando for notificada, tomará as medidas jurídicas necessárias. A Prefeitura de Fortaleza esclareceu que já negociou com o ECAD. O governo do Distrito Federal disse que já cumpriu a decisão judicial e pagou os R$ 78 mil ao ECAD. Em Manaus, a Fundação Municipal de Cultura, responsável pela coordenação do FIFA FanFest, disse que não fez nenhum acordo com os artistas do evento, que foram contratados pela rede local de rádio e televisão. O assunto está na Procuradoria-Geral do município. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado especialista em direito autoral, Ulisses Machado. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Muito obrigado. Vamos esclarecer, então, essa dúvida, né? Essa questão que está sendo aí alegada pelos municípios. A Prefeitura, qual é a responsabilidade dela? Ela realmente tem responsabilidade pela execução das músicas ou ela só cede o local para o evento? As prefeituras têm se apresentado, sim, como virtuais promotoras do evento. O ECAD, o agente do ECAD, o agente arrecadador, se dirige ao evento e se dirige ao produtor do evento. A lei fala usuário, a lei usa a expressão empresário, mas ele se dirige a quem está produzindo. No caso do Distrito Federal, especificamente, o juiz não teve dúvidas em antecipar a tutela, porque uma das provas, por exemplo, juntadas pelo ECAD na sua inicial, foi um edital de licitação em que o GDF buscou a contratação, enfim, dos iluminadores, sonoplastas, enfim, a parte técnica do evento. Então, eles são parte legítima, sim, os municípios, independentemente do tipo de negócio que tenham feito com a Rede Globo ou com a FIFA. E com relação à FIFA e à emissora, né, que transmite o evento, qual a responsabilidade delas? A corresponsabilidade aí depende, no caso, do acerto que tenha sido feito. Se foi um contrato de sociedade em conta de participação, se foi um convênio, enfim, qualquer que tenha sido o ajuste, se nesse ajuste está previsto que esse custo é rateado entre as partes, ao pagar, o GDF irá agir regressivamente contra os dois parceiros. Agora, esses eventos, eles têm shows ao vivo, né, e músicas eletrônicas também. Essa cobrança, ela é para qualquer tipo de música? Como é que funciona? Existe uma diferenciação? Existe uma diferenciação, o fiscal, ao chegar, examina como vai ser o evento, se é um evento fechado, se há cobrança de ingressos, se é aberto ao público, se a música é eletrônica, e a forma de fixar o quantum, a base de cálculo e o percentual que ele vai utilizar para constituir o arrecadável, ele aplica
arbitra e faz uma espécie de lançamento naquele momento, a partir de um formulário próprio. Para definir o valor também Sim. é em cima disso? A definição do valor considera tudo, é complexo, considera inclusive o volume populacional, o ambiente socioeconômico em que está sendo utilizado, a importância da música para o evento, até isso é levado em conta. Se é essencial, se é secundário, enfim, tudo isso é levado em conta no momento de definir qual o valor que vai ser arbitrado ali. E não existe nenhum questionamento que eu tenho ouvido até agora a respeito de ser excessivo, de ter sido calculado de forma errada. Agora, as outras, como a gente viu aí na reportagem, essa cobrança está sendo feita de 6 cidades-sede, né? As outras teriam cumprido as regras e pagado esses direitos autorais antes do evento. Esse é o procedimento correto? Quer dizer, antes do evento você tem que procurar o ECAD? Como é que isso deve ser feito? Antes do evento você deve procurar o ECAD, você deve ter preferencialmente já uma relação das músicas e dos autores, respectivos autores, né, que vão ser utilizados no evento, e é a partir disso, inclusive, que o ECAD vai promover o rateio posterior. O correto é esse sim, a norma prevê, a lei prevê o pagamento antecipado. Agora, essas cidades que não fizeram isso com antecedência, agora estão sendo obrigadas por decisões judiciais, né? Se não forem cumpridas, como é que fica? Ela pode ser multada? Se não forem cumpridas, elas serão executadas posteriormente. Você vê que o direito autoral é uma espécie de tributo estranho, né? Ele não é exatamente um tributo, ele é cobrado por um particular, né? O ECAD é uma entidade sui generis que cobra, inclusive, do poder público, se o poder público é usuário de música. E, ao fazê-lo, ele leva ao judiciário um processo de conhecimento, não é uma execução fiscal. Mas, ao final desse processo, se há condenação e se é incontroverso que o poder público, a municipalidade, deve ao escritório, ele vai promover a execução disso. E, no caso, como são entidades públicas, infelizmente, o credor vai entrar na fila dos precatórios da União, o que não é bom. Essa, inclusive, foi uma das razões pelas quais o juiz antecipou a tutela, porque há um prejuízo para o arrecadador, né, para o ente arrecadador. Agora, que outras punições podem ser aplicadas? Quer dizer, o evento pode chegar a ser suspenso ou ser impedido de tocar as músicas no local? Uma das coisas que mais elogiáveis, dos elementos mais elogiáveis na decisão do Dr. Jansen aqui no Distrito Federal, foi a única decisão que eu li, é que essa fração da antecipação de tutela não era razoável, pelo prejuízo que causaria para o interesse público de maneira geral. Então havia o pedido de antecipação de tutela no sentido de que fosse suspenso o evento, mas ele se absteve de aplicar essa suspensão pela repercussão negativa que teria. Mas ele aplicou a obrigação de pagamento antecipado dos 30%. Mas poderia ser feito. Poderia, conforme o caso. Fica a critério do juiz, e nesse caso eu acho que ele agiu bem. Não. Ele decidiu que não, adequadamente, na minha maneira de ver. Pelo prejuízo que poderia ser maior, né? Ok, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Uma boa tarde. Boa tarde a todos.